Esse é o Oriente-se. Hoje nós estamos conversando sobre a síndrome do ninho vazio com o psicólogo Reginaldo e com o padre Magalhães, Cônego Magalhães, um garoto, né, com 50 anos de padre e já com uma atividade intensa na paróquia há muitos anos aqui, trabalhando muito bem com uma festa junina. Fiquei curioso, porque eu adoro festa junina, gente. Tem quentão, padre? Tem quentão, muito quentão, Tem quentão. Canjica e todos os pormenores. E a gente conversava aqui fora do ar e a conclusão, né, para mim já foi um crescimento, um enriquecimento. Eu não tinha percebido que nessa metáfora do ninho vazio, o ninho é o ninho afetivo. E qualquer ninho afetivo que se tenha, que se rompe, vai gerar essa reação. Não necessariamente só os filhos, como a gente estava comentando aqui fora do ar, como o trabalho, por exemplo, né? Exatamente. Ambientes que a gente acaba criando laços. É muito comum, às vezes, você trabalhar 10, 15 anos com colegas ali e se você sai da empresa ou se eles saem, é um desastre emocional para a pessoa, Reginaldo. Exatamente, né? A gente vai percebendo aí que o contexto é interessante, né? Quer dizer, eu crio um vínculo com uma pessoa durante 15, 20 anos, isso independente se é familiar ou se é de amizade ou de trabalho mesmo, e essa quebra aí causa muito sofrimento na pessoa, né? Tá, então agora a gente podia entrar na reação e na consequência. Qual é a reação da pessoa que de repente se vê com o ninho vazio? A gente poderia pensar em reações emocionais, né, muito claras, do tipo tristeza, sentimento de saudade, angústia, né? Dependendo do nível de tristeza, pode chegar até uma depressão, baixa autoestima. O primeiro passo é como se fosse uma melancolia? Uma melancolia pode acontecer também, né? Então, todos aqueles sentimentos desagradáveis, né? Irritabilidade, às vezes raiva, né? Porque perdeu aquele filho se distanciou, né? Então, emocionalmente são, vamos dizer, as primeiras características, né? E depois a gente pode pensar também comportamentalmente, quer dizer, o que essa mãe ou esse pai começa a agir, se comportar diante desse contexto, né? Vamos lá, então, por exemplo, queixas. Então, a mãe começa a se queixar muito, né? O meu filho parece que não me ama, não me liga mais, não é? Então começa a conversar muito com os vizinhos, se queixar. Começa a ter uma crise. Começa a reclamar da vida, das coisas. Então é muito comum as queixas, né? Isso é muito comum acontecer. Lá em casa a gente teve quase que simultaneamente a saída das duas, né? Das duas filhas. E elas, jovens, a minha casa, a gente sempre foi muito assim de receber, né? Muito receptivos com os jovens, com os colegas. Já teve carnaval que lá em casa tinham 18 mulheres, que são duas meninas. Aí vinha chamando as amigas, e eu ficava lá no meio daquele balangandã todo, né? E então, quando elas saíram, os jovens se foram com elas. E a gente não percebeu. Pra gente estava normal a vida. A gente foi perceber que havia no ar uma irritação. Eu e a Glória começamos a nos degladiar, sabe? Viraram dois gladiadores. E a gente começou a se espetar e se estranhar. E aí, quando a gente percebeu, a gente falou, mas o que está acontecendo? Aí que a gente foi falando, nossa. Aí a gente foi perceber o sentimento. Quer dizer, tem uma coisa assim que inconscientemente brota naturalmente mesmo. Não é uma coisa que você faz premeditado, que o meu filho vai embora e você vai criando uma expectativa e ela vai aumentando, porque o filho vai embora, vai se casar. Não é simplesmente isso. Existe, de fato, uma relação afetiva e uma reação psicológica, afetiva, não sei, emocional. Existe sim. É interessante aí em cima disso que está falando, é que às vezes o sofrimento ele não acontece por antecipação, né? Por mais que as pessoas falem assim, eu vou ficar desanimado, triste quando meus filhos forem embora. Eu acho que o sofrimento acontece mesmo quando acontece a ruptura, dali que o pai sente a ausência, né? Eu acho que o cenário é muito interessante, o cenário, né? Quer dizer, faltam os amigos,
A cama sempre está arrumada agora porque não se dorme mais ali. Nossa, o quarto tá arrumado. O espaço é vazio, né? Então tudo isso aí quando acontece a ruptura, assim, e você entrar nesse cenário, é aí que vem todo o emocional, né? A angústia, o sofrimento, a tristeza, a baixa autoestima. E a irritação, o que é a irritação no fundo, né? É lidar com uma perda. A irritabilidade é um sinal de perda. Eu perdi uma coisa, né? Então, quando você estava contando a situação, você tinha passado por uma perda e a irritação só era um sinal assim, eu perdi alguma coisa, né? Dicas boas para esse povo, padre, depois que a gente fica com esse ninho vazio, o que o senhor diria para essas... Eu acho que a pessoa tem que, primeiro, tomar essa consciência, né, do estado, da situação que está vivendo. E depois tem que tomar alguma atitude no sentido de buscar alguma coisa. Não ficar olhando apenas para o passado, né, curtindo aquilo que é do passado. Mas quem sabe olhar para trás e começar a pensar o que eu gostaria de ter feito quando jovem, o que eu gostaria de ter feito e não fiz. Então agora eu vou fazer. Então começa a refazer a sua vida a partir de sonhos passados ainda não realizados. O padre aqui, só fizemos um bloco de programa juntos e ele já passou para nós que ele é cheio de vida, que ele é um jovem, é sério, é sério. O padre, o senhor acredita nessa atitude que tantos conselhos, tantos psicólogos dão? A pessoa pode recomeçar a vida, a pessoa tem como recomeçar, o senhor já está com 76 anos, existe essa atitude sempre interior da pessoa buscar novas atividades, dar novos passos? Eu vivi num tempo, por exemplo, de mudança, né? A gente mudou de prédio, de seminário, de cidade, fui estudar fora do país, então vivi num tempo de mudança. Tem que mudar, tem que estudar novamente, porque a igreja mudou com o Vaticano II. Então, de uma certa forma, eu sinto uma certa facilidade, porque eu fui treinado um pouco a aceitar as mudanças. Aceitar as mudanças e buscar coisas novas. E talvez um pouco assim por temperamento, eu também não gosto muito de rotina. Então eu estou sempre tentando criar uma coisa nova. Agora na paróquia, por exemplo, já planejamos um curso para ver se muda a estrutura da paróquia que está envelhecida. Então, o que nós temos que fazer? Reunir 3 leigos? O que nós temos que fazer para que essa paróquia tenha esse lado mais afetivo, emocional, que as pessoas não venham só para consumir a missa, para assistir à missa, mas que tenham uma certa participação também emocional. A festa junina ajuda muito. O trabalho com a catequese, com os pais, e depois tem outras atividades. Mas eu tenho a impressão que a pessoa pode se ajudar olhando um pouco para o seu passado e tentando refazer a sua vida. Mas o senhor já deu uma dica interessantíssima, que depois o Reginaldo pode até nos ajudar, que é essa questão da vida ter proporcionado mudanças, te treinou, né? E em outros casos as pessoas foram treinadas a ficar sempre na mesma, né? Então a pessoa não vislumbra que ela pode dar outro passo. Justo. Não é? Justamente, Eu acho que essa falta de perspectiva do futuro e da possibilidade de novas mudanças, eu tenho a impressão que isso, se a pessoa não tem esse treino, não tem essa visão, aí ela vai sofrer mais. Ô, Reginaldo, então eu vou dar uma voltinha maior assim. A gente tem ambientes afetivos, ninhos, que nos satisfazem. Por exemplo, eu como músico, a gente teve uma grande ruptura, a gente tinha um grupo de música, a gente participava dos festivais na adolescência, sabe? E a gente viajava junto, e passava horas junto, e ensaiava junto. Éramos muito amigos. E quando não deu mais, que cada um começou, chega a uma etapa da vida, vai estudar e vai seguir, e a gente teve que romper, foi uma choradeira, foi uma ruptura. Quer dizer, existem até isso, grupos de amigos que às vezes se dedicam à música, ou futebol, né? O cara vai se casar e até crises indiretas acontecem por causa desses ninhos. Ou talvez também até depressões, que às vezes não necessariamente por causa de um filho, por causa de um ambiente afetivo gostoso que aquela pessoa
perdeu. A depressão, ela tem um start, ela tem uma chave que liga. Normalmente, muitas vezes tem uma situação que dá o disparo. A depressão, ela tem alguns casos que ela tem alguns starts, tem casos da depressão que ela não tem starts, tá? Aí você pode pensar na depressão que o pessoal chama de endógena, que é aquela depressão fisiológica. Às vezes não precisa nem ter um start, a pessoa ela pode vir a deprimir. E tem as depressões exógenas que tem a ver com o ambiente que a pessoa está inserida. Então, ambientes que ela tem muitas perdas e o repertório que ela tem para lidar com essas perdas, isso vai fazer ela ter essa depressão ou não, né? Tá, porque não necessariamente essa consequência do ninho vazio, da melancolia, da tristeza, ela não necessariamente é uma depressão ainda. Não, não é. Vai depender muito do histórico individual desse indivíduo aí, tá? Então, assim, uma mãe que tem uma relação amorosa, afetiva muito forte com os filhos, mas, por exemplo, ela tem uma rede social bacana, fortalecida, quer dizer, ela já faz um trabalho em uma ONG, um trabalho social bacana, as chances dela vir a deprimir são menores, né? E nessas situações também, a gente pode imaginar que existem... O desconhecimento complica a situação. Por exemplo, a mãe, ela tem que lidar com a situação de que o filho foi, não vai voltar. Mas não é que ela perdeu o filho, ele saiu do ninho dela. Ele saiu daquele ambiente que ela gostava. Ele está em outro ambiente, mas ele está ali. Né? E ela pode confundir isso com perda. Isso. Eu perdi meu filho, não, eu não aceito isso. Só que ninguém está convidando ela a aceitar a perda do filho. Apenas uma metamorfose, uma mudança de situação. Né? Você vê que interessante aí, né? A gente pode pensar em dois tipos de mãe. Né? Uma mãe que vê o filho indo embora e interpreta aquilo como uma perda e catastrofiza a situação. O meu mundo caiu, né? Quer dizer, e essa vai ficar, às vezes, anos sem aceitar. Isso. E às vezes começa a brigar com a nora, né? Porque ela que me roubou meu filho. Exatamente. Então, esse caso é um caso extremo, né? Agora, tem um outro caso da interpretação da situação, que é uma interpretação, vamos dizer assim, mais sensata, né? Quer dizer, o meu filho, eu dei a educação a ele e eu o formei a ponto que hoje ele pode ser independente e pode criar um novo núcleo familiar. Isso não quer dizer que ele vai desaparecer, né? De vez em quando ele vai voltar aqui. Né? Então, assim, é uma outra interpretação da situação também, né? Agora, a gente pode falar em atitudes, porque tá lá, o quarto tá vazio, a cama está sempre arrumada, como você falou, não é? Realmente, os primeiros meses, um bom tempo, até a Glória confessou também já isso, eu passava no quarto, nem olhava lá dentro, né? Passo batido. A gente vai se adaptando, o que aconteceu comigo e com ela, a gente, quando despertou, nós começamos a reagir, falando, não, o problema não está em nós. E começamos a ficar atentos à nossa vida, que seria agora eu e ela e eu. Não é? Então nós começamos a ficar atentos ao nosso ritmo, aos nossos amigos. A gente não teve essa dica tão rica de pegar e enriquecer outras relações, não. Mas o simples fato de ficar mais atento, que, bom, agora mudou. Já ajudou muito, ajuda muito. Então, você não ficar alimentando a melancolia. Por exemplo, talvez pudesse entrar no quarto, ficar olhando para aquela cama e ficar ali uma meia hora chorando. Isso seria prejudicial, ou eu estou enganado? Você vai ficar alimentando a dor. Exato. Porque você deu a dica de alimentar outras relações. Exato. E se você entra nesse sentimento e fica só remoendo, isso vai ser um pouco catastrófico. É interessante que se lamentar, se queixar, reclamar da vida, dizendo que a vida é injusta, ela é ingrata, né? O que vai produzir a curto prazo? Atenção. As pessoas vão ficar com dó, com pena, com paixão, vão dar atenção e, sem perceber, isso vai se fortalecer cada vez mais. É uma armadilha, é muito perigoso isso.
Porque se torna uma pessoa que a vida inteira ela é pessimista, ela só vê o lado negativo das coisas e ela não vai evoluir enquanto ser humano. Então, toda vez que volta naquele assunto, ela volta naquele sentimento, isso. naquelas mesmas afirmações. Porque o meu filho... o meu filho... Poxa. E a curto prazo, as pessoas dão atenção por serem humanas, né? Ó, coitada dela, não sei o quê. Só que a médio e longo prazo, as pessoas que dão atenção começam a se distanciar. Do tipo, lá vem ela com essa história de novo, lá vem ela se queixar de novo disso. E aí o que acontece é que ela é uma armadilha. Então, eu acho que precisa passar por um processo de perda, que é o sofrimento, a queixa, que é natural, normal. Todo mundo passa por crise e por perdas. Agora, até um tempinho só. Passou por esse tempinho, você já tem que canalizar a sua energia, você já tem que focar, investir em outros espaços, né? Aquilo que o Monsenhor estava falando, né, padre? Eu trabalho muito, por exemplo, na situação de perda de vida, né? Então, eu trabalho muito. A igreja dá 7 dias para a pessoa trabalhar essa perda. Então, depois de 7 dias, ela tem que recomeçar a vida. Então, eu falo para eles, vocês viram o corpo descendo na sepultura, mas não é a pessoa que desceu lá. A pessoa não está lá. Então, você tem 7 dias, e daí para frente, de trazer a pessoa para dentro de si mesma. Então, ela não está lá. Eu não perdi nada, porque ela está dentro de mim, com as suas lembranças, recordações e tudo aquilo que de bom eu aprendi. No caso, por exemplo, eu falo dos meus pais. Então, tudo aquilo que eu aprendi dos meus pais está comigo. E de vez em quando eu sinto que estão me cobrando pela minha consciência. Então ele está aqui, ele não está no cemitério. Embora, né? Eu não vou no cemitério. Eu não vou muito no cemitério, não me faz bem. Porque meu pai e minha mãe estão aqui, eu falo para eles, estão vivos, não estão mortos. Então a gente não enterrou a pessoa, a gente enterrou o corpo. E o corpo é uma vestimenta, eu troco de vestimenta, né? Então eu não perdi nada. Né? Se eu guardo as lembranças, tradições, heranças culturais, né, religiosas, se eu guardo essas heranças, eu tenho muito que trabalhar comigo. Agora, isso é bíblico, né? Os judeus tinham um tempo de luto, um tempo de choro, um tempo de... É como se fosse esvaziar, ir até o fim. Bom, agora acabou, lava o rosto, troca de roupa e vamos seguir a vida. Normalmente davam 3 dias, né? Portanto, quando Jesus vai visitar as irmãs de Lázaro, a Marta diz, já faz 4 dias que está na sepultura, como quem diz, ele está realmente morto. Né? Já passou o tempo até do luto. Já passou o tempo do luto, Então, essa atitude que o padre está trazendo é interessante, né, Reginaldo? Que é de você como fazer uma digestão da situação. Se dar conta, isso, respirar. Exatamente. E analisar, bom, quais os elementos, o que eu tenho na mão, como é que eu vou prosseguir. E essa digestão, ela vale o choro, né? Sim. Vale o Cada expressar etapa isso. tem o seu valor. A gente fala isso porque o homem, ele ainda tem esse papel de não chorar. Eu sou forte, né? Não, meu filho foi embora, mas... E às vezes ele tem uma vontade enorme de jogar para fora e chorar e não chora, né? Então essas pessoas sofrem mais ainda, eu acho, né? Quando a pessoa chora, desabafa, fala, tudo, ela passa por esse processo de luto, de perda, de uma maneira muito melhor, né? Muito melhor. A minha filha não foi embora. Quem foi embora foi a minha perna. Foi metade de mim que foi embora. Eu não perdi muita coisa, não. Foi só assim. Mas é uma sensação terrível. Terrível. E engraçado que tem muito do inconsciente, mas é por causa do afetivo mesmo, né? Porque você sabe que não vai ficar, você aprendeu, até cristamente a gente trabalha bastante isso, não, para frente, vamos embora, tal, vocês têm que crescer, têm que avançar, tal, mas o dia que vai, parece estar levando o teu braço junto, uma parte de você, e você fala... E agora? Como é que vai ser isso? O sentimento é de lapidação mesmo. Eu lembro numa paciente que eu atendi que falava assim, doutor, eu vou para o supermercado e eu vou no setor de iogurtes e eu não posso mais comprar iogurtes. Quer dizer, aquele iogurte que ela comprava toda semana para os filhos... Lá em casa é o biscoitinho de chocolate. Não se compra mais, né? Quer dizer, então a pessoa ela vai agora ao supermercado e ela... E aquilo desperta o ninho vazio.
Eu tenho duas situações, né? Um padre esses dias me falou assim, olha, não pede renúncia, não saia da paróquia, não deixe a paróquia, porque ele deixou e ele está vivendo essa situação, né, do ninho vazio. Depois, padres que deixaram o ministério e se casaram. Aí, casados, começaram a ter filhos, mas sentem uma falta enorme da comunidade. Eles tinham vocação, mas por algum motivo acharam que deviam sair, aí também tiveram essa síndrome. Então aquela saudade, uma tristeza, né, criou uma tristeza grande por causa de ter deixado o ministério. A gente pode ir dizendo que com o tempo e com as experiências a gente vai tendo emocionalmente vários aspectos da nossa vida dentro de nós, né? A gente não tem mais um aspecto só, como ele está falando. Tem o lugar da comunidade, tem o lugar dos filhos, tem o lugar da esposa, tem o lugar da profissão. Como você estava falando, os pilares, né? A gente, e os anos vão passando, as experiências vão se acumulando, vamos agregando outros grupos, outras pessoas. A gente, na verdade, a gente não está dividido como a gente poderia cair na armadilha de pensar. Não é não, Reginaldo? Eu estou enganado. Não. Eu acho que a gente está agregando mais, não é? A gente está mais amparado, vamos pensar assim. Boa. Né? Quer dizer, quem tem uma rede social mais ampla, e tem várias pesquisas que mostram isso, viu? Entre rede social de amigos ou de pessoas e depressão, a correlação é fortíssima. Quem tem rede social baixa de amizades, relacionamentos, tem mais depressão. Ele não está falando de Facebook, viu, gente? Não está falando de computador, está falando de relacionamento. Exatamente, mesmo. Né? E aí, relacionamento tem tudo aquilo ali. Quer dizer, quem está mais no centro é aqueles amigos mais próximos, mais íntimos, tem cumplicidade. E tem os amigos do oba-oba, do cumprimentado, do tapinha nas costas, né? Mas tudo isso aí faz parte de um conjunto de uma rede social ampla, né? E quem tem mais essa rede social ampla, com bons amigos íntimos, está mais fortalecido para lidar com a vida, né? Ou seja, nós somos gente, precisamos de gente. Gente, exatamente. Somos chamados a ser gente. Exato. Que beleza. Esse é o Orientes. Que riqueza para todos nós tudo isso, né? Falando hoje sobre a síndrome do ninho vazio, que é esse ninho afetivo que de repente se rompe. A gente vai para o intervalo e a gente volta já já.